Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Dylan Rocha, esse é o canal Senso Comum e hoje eu vou falar de um termo que me atrapalhou um pouquinho na hora de eu estudar sobre consciência. E o termo é subjetivo. Como é que você usa essa palavra? Eu tinha um entendimento e agora eu tenho um entendimento bem diferente. E aí eu vou explicar um pouquinho o que eu entendia sobre isso, o que eu passei a entender e como isso tem mudado a forma de eu ver algumas coisas. Então vamos lá. Mas antes já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e já prepara aí os comentários aí, as contribuições. Então, como é que você usa o termo subjetivo? Quando alguma coisa é subjetiva para você, o que ela significa? Para mim, eu entendia que uma coisa subjetiva era uma coisa vaga, algo que não tinha um consenso sobre aquele entendimento, ou uma coisa mal explicada, algo estranho. Até quando eu não entendia algum assunto, eu podia falar assim, isso ficou um pouco subjetivo, né? Como se a pessoa não tivesse sido tão clara, né? Mas quando eu fui estudar sobre consciência, eu tive que entender melhor o que era isso. E aí eu vou te explicar por quê. No estudo da consciência, né, que seria o que é a consciência exatamente, né? O que é estar consciente e não estar consciente, e como que essa consciência aparece dentro da nossa cabeça, ou se ela está fora, né? Enfim, então, dentro dos estudos da consciência tem um autor chamado John Searle. E aí ele se propôs a fazer uma definição do que é consciência. E ele chegou em 5 propriedades fundamentais. A primeira dela é a subjetividade. A segunda é uma coisa chamada qualia, que significa qualidades subjetivas de uma determinada experiência. A outra é a questão da própria privacidade, a unidade e, por último, intencionalidade. Eu não vou aqui me arriscar a tentar explicar todos esses itens e o que é consciência. Vou deixar aqui um artigo, né, de uma universidade do Rio de Janeiro que vai estar ali falando a respeito desse histórico e também de algumas propostas de definição de como se dá essa consciência. Vou deixar aqui na descrição. Já adianto que é um tema denso e para quem não tem nenhum contato talvez tenha alguma dificuldade, pelo menos eu tive. Então, quando eu fui começar a estudar sobre isso, e aí me deparei com essas duas situações, subjetividade e qualia, né, que são as experiências subjetivas, eu não entendi, né? Falei, como assim? Eu tinha um entendimento que subjetivo era algo vago, e como é que a consciência é algo vago? E as experiências são experiências vagas, sem uma explicação melhor. Foi aí que eu tive que procurar no dicionário, enfim, para saber exatamente se aquele meu entendimento sobre subjetividade estava certo. E aí que eu vi, né, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, que subjetivo, na verdade, quer dizer relativo ao sujeito. Em inglês, inclusive, né, subject é sujeito, né, ali da frase. Você está estudando gramática em inglês, vai aparecer aí subject. Então, quando a gente fala que é algo subjetivo, na verdade que é algo inerente àquela pessoa, algo daquele sujeito, a forma daquela pessoa avaliar. Então, quando a gente vai falar de consciência, qualia são as experiências pessoais, né, e a qualidade que aquela pessoa atribuiu àquelas experiências. Tá, então agora eu tinha um entendimento que era algo subjetivo, era algo vago, sem muito entendimento, e partir porque é algo pessoal. Se você notar, para mim teve uma diferença gigantesca, porque antes tinha uma qualidade, né, tinha uma conotação muito negativa de algo vago, algo sem sentido. E agora não, né? No estudo da consciência, isso passa a ser
algo até único, e até especial, né? Porque é aquilo que torna cada pessoa diferente uma da outra. Então, ele mudou a valência, né? A valência passou de uma valência negativa para uma valência positiva. Valência aqui eu quero chamar de seria uma espécie de qualidade, ruim ou boa, né? Positiva quando é boa e negativa quando é ruim. Mas tá bom, você entendeu isso, e aí o que aconteceu? Aqui acho que está o momento senso comum, né? Onde a gente junta várias informações e trata por uma coisa mais prática. Eu estava lendo um livro, né, que é o livro da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, que eu recomendo bastante, onde ela vai tratar sobre as questões de racismo e também do feminismo negro, né? E aí ela tem trazendo várias, né, informações muito interessantes. E lá no finalzinho do livro ela traz uma argumentação de que, como alguns grupos ou pessoas que se colocam como na posição dominante, ou seja, quando estão sendo racistas ou quando machistas, elas usam de alguns argumentos para diminuir os outros, né? Ou as outras. E aí ela trata que alguns argumentos, quando as pessoas estão falando, aquele argumento que é considerado inferior é chamado de subjetivo, é chamado de pessoal, de irracional, próprio, né? Ou seja, ele tem a tendência de diminuir, como se fosse uma estratégia de redução. Enquanto que o outro argumento, o argumento que é colocado como argumento superior, é objetivo, é amplo, é racional. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, aqui teve a mesma situação que me trouxe aquela confusão. E aí eu pensei o seguinte: se todos nós somos conscientes, né, e temos qualidades subjetivas, e isso nos torna único, a gente, numa argumentação assim, dois discursos são tão subjetivos quanto o outro. Então, não sei se você já ouviu, eu já ouvi muitas vezes alguém chamar o outro de subjetivo, né, com essa intenção de vago, mas isso é uma estratégia meio que até desonesta, eu diria, né? Então, se você aqui, eu queria trazer o seguinte, que o subjetivo é algo talvez até considerado, pelo menos por mim, como especial, algo próprio, algo que você construiu diante das suas experiências, da sua consciência. E se o outro discorda disso, é porque ele tem uma subjetividade diferente da sua, né? E que isso só vai se tornar objetivo quando tiver um compartilhamento dessa subjetividade com outras pessoas. Mas naquela discussão, onde os dois estão em posição igual, não há um subjetivo e o outro objetivo. Então, para mim tem sido muito válido, porque eu tenho prestado bastante atenção em momentos que as pessoas utilizam essa questão de ser subjetivo, né, para desmerecer, enquanto que ser subjetivo não tem nada de demérito, né? É uma questão de avaliação e de uma visão própria, mas que pode ser sim compartilhado com muita gente. Então, aqui eu queria saber se você já usou essa expressão para diminuir alguém, ou se isso já foi usado com você em alguma vez. Se você também tinha esse entendimento, ou se seu entendimento já era realmente de que algo era relacionado ao sujeito. Aqui, de uma forma inconsciente, a gente trouxe essa questão de desmerecimento de um outro argumento, chamando de subjetivo, mas agora a gente quer trazer para o plano da consciência e do entendimento total ali do que a gente está falando, e ter mais atenção nesses momentos, né? Tanto quando a gente usa, quando a gente recebe esse tipo de informação. Então aproveita aí, comenta, põe aí nos comentários o que você acha, se tem alguma situação que você já viveu, né, com esse sentido. Também dá um like aí para ajudar a gente e manda para alguém que você acha que tem a ver com esse assunto, tá bom? Valeu, gente, até mais.